paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está na fé, diga glórias a Deus. Estão mesmo na fé, irmão? Amém, Jesus. Aleluia. Então vamos ver o fogo descer dos céus. Porque esse lugar vai estar cheio de glória de Deus. Aleluia, irmãos. Eu convido os irmãos para abrir a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, do capítulo 2, do versículo 22. 1 Pedro. Glória a Deus, Pai. Abre comigo lá no 1 Pedro. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos ler comigo então 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 22. Diz assim: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosses sarado. Diga glórias a Deus. Vamos orar a Deus em nome do Senhor Jesus, para que a revelação do Espírito Santo venha sobre nós neste momento. Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai, eu peço ao Senhor neste momento, ó Deus, que a Tua palavra venha penetrar no mais íntimo do nosso coração, que venha penetrar, meu Pai, na nossa alma, Senhor, que o Senhor possa falar, meu Deus, com o Teu povo, que o fogo do Teu Espírito Santo venha descer nessa noite, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Pai. Eu oro agora neste momento para que o Senhor venha enviar, meu Pai, anjos com espada de fogo, lá na casa, meu Pai, dessas pessoas, lá na casa deste homem, na casa dessa mulher, lá na casa, meu Pai, da família dessa pessoa, porque enquanto estamos aqui buscando a Tua face, enquanto estamos aqui, meu Pai, na presença do Senhor, que o Espírito Santo visita agora a nossa família, a nossa casa, e aonde estiver o espírito maligno, que ele se bata em retirada agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ó soberano Deus de Israel, derrama agora, meu Pai, da Tua glória, meu Deus, neste lugar, nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, meu Deus, eu te peço agora, fala com Teu povo, em nome do Senhor Jesus, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu desapareça, mas o Senhor apareça, e que não seja eu, mas seja o Teu Espírito a falar com as Suas ovelhinhas. É que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga amém. Amém. Graças a Deus. Bem forte para Jesus. Isso. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, percebe-se aqui, do versículo 22, que Cristo foi o único ser humano que viveu sem pecar. Aleluia. E no versículo 23 a gente também percebe que ele também não respondia de maneira alguma às injustiças que ele sofreu. Até porque se ele quisesse, ele invocava a Deus, sim ou não? Sim. Então veja que ele foi suportando tudo isso. Jesus, ele se entregou de corpo, alma, espírito, para que hoje nós estivéssemos na presença dele. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Hoje é uma noite de Páscoa. A gente viu a Semana Santa, passando a Semana Santa toda, chegou sexta-feira, sábado e agora o domingo de Páscoa. Mas, irmãos, esses momentos, a partir de amanhã, segunda-feira, o povo vai esquecer. O povo, ele está acostumado de viver na base de sentimentos. As pessoas vão assistir aquelas encenação que o povo faz, que as pessoas fazem, a encenação de Cristo. Eles até choram, se emocionam demais, mas amanhã eles vão esquecer.
E por incrível que pareça, quem faz essas peças teatrais não é nem cristão, são tudo ímpios. Eles não têm vínculo com Cristo. E as pessoas, como eu até comentei com a pastora Eliane sexta-feira, né, nós comentamos sobre isso. Alguns até se assustaram também quando eu comentei, que eu falei assim, eu não compartilho muito esse negócio de sexta-feira santa. Mas por quê, pastor? Porque se realmente fosse algo cristão mesmo, de fato, de verdade, o povo não ia para a praia? É ou não é? É verdade. O povo não ia para a praia, não fazia churrascada com os amigos, não fazia. Porque tinha que ser um momento de reflexão. E quando se trata de momento de reflexão, se trata de momento de oração. O momento de você estar aí na sua casa em espírito de oração, com a família, o tempo todo orando. Ou seja, refletindo naquilo que o Senhor Jesus fez. Até porque na Bíblia só existe um momento em que Jesus fala em memória de mim, que é no momento da Santa Ceia. É verdade. Glória a Deus. Então o povo, ele está cada vez mais se envolvendo com essa base de sentimentos, com essa base de emoção. Mas quando chegar um momento, eles vão ficar. Não há vínculo com Cristo, não tem comunhão com Cristo, irmão. E sabe o que está acontecendo neste momento? As apostasias estão acontecendo, irmãos. Eu, como pastor itinerante, eu estou vendo muitas mais coisas, até mesmo do que o pastor quando ele cuida da igreja. Porque lá fora o negócio está feio, irmãos. Se você for evangelizar, de 10 pessoas que você conversar, 9 se desviaram da igreja. 9 deles vão dizer que até batizados são. Por algum motivo, por algum problema, resolveram sair da igreja. E a gente está vendo também muitos escândalos até acontecendo nas igrejas, irmãos. Está ficando assustador. Irmãos, quem me conhece sabe do meu testemunho. E eu sei que na época que eu servia aos demônios, que eu era bruxo, naquela época quando falava para nós sobre os crentes, a gente pensava 10 vezes, irmão, para mexer com crente, pensava 10 vezes. Quando fazia alguma coisa para destruir uma vida de uma pessoa e a gente sabia que era crente, a gente já falava, ó, não vai dar certo esse negócio aí, vai trazer problema. Hoje, irmão, hoje os bruxos, satanistas, hoje eles estão aí atacando os crentes, eles não estão nem mais aí. Os crentes hoje estão deixando a coisa mais importante da vida deles. E sabe o que é? O Espírito Santo. E Jesus, irmãos, ele se entregou por nós. Aí eu vou repetir, puxa vida, ele se entregou por nós, ele se deu por nós. O que nós estamos fazendo para ele? O que nós estamos dando para ele? Você faz ideia, irmão? Quando Jesus foi para a cruz, quer ver? Abre comigo lá em Gálatas do capítulo 3, veja lá rapidinho comigo, lá em Gálatas capítulo 3, olha só, você reflete numa situação dessa, você olha assim e fala, puxa vida, isso aqui é loucura demais. Gálatas do capítulo 3, do versículo 13, veja só, olha só, diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se tornou uma maldição em nosso lugar. A condenação que era para nós, ele se condenou por nós, irmãos. Agora imagine uma pessoa carregar uma maldição. Você carregaria a maldição de alguém por você? Você carregaria? Você daria o seu filho para se tornar uma maldição pela humanidade? Quem daria? Ninguém daria. Não é verdade? Ninguém. Aí você olha, puxa vida, toda a maldição, toda a praga, todas as coisas horríveis da nossa vida, tudo foi no Senhor Jesus.
E o povo cristão, infelizmente, estão romantizando a cruz. Não estão carregando a cruz. O que estão carregando a cruz, dizendo que está carregando a cruz, está parecendo que é uma cruz de isopor, pastor. Não há sofrimento, irmãos. Nós, os crentes, nós, os cristãos, nós sofremos sim. Quem disse que nós não sofremos? Nós estamos num mundo que não é nosso. Nós estamos num mundo aonde que tem mais avanço das potestades e principados. Nós estamos num mundo em que agora os crentes estão se dividindo. Não está tendo mais o Espírito Santo. E aí você olha e puxa a vez que começa a se entristecer com tudo isso, irmãos. Eu falo isso, irmão, porque eu como pastor, eu tenho passado por muitas coisas, até agora estou passando, por muitas dificuldades. Justamente, sabe como? No Evangelho, irmãos. Teve momentos da minha vida que eu falei para Deus, eu quero largar a mão disso daí, porque eu não te pedi para me colocar aqui. Então, o que Deus espera, sabe, de nós? Sinceridade, irmãos. Não está tendo mais sinceridade na igreja. Não está tendo mais sinceridade. Não está tendo. As pessoas estão dispersas. Não estão nem aí se vai acontecer arrebatamento ou não. Aí a gente vê brigas em redes sociais, um defendendo que a igreja vai passar pela grande tribulação e outro defende que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Não interessa, mas a pergunta é: você está preparado para ser arrebatado? Se não for, você está preparado então para passar pela grande tribulação? Será que nós estamos preparados para qualquer coisa desse sentido? Cadê Jesus em nossas vidas? Cadê Jesus do povo? E as pessoas querem dizer, Jesus é amor. Sim, Ele é amor. Claro que Ele é amor, irmãos. Mas Ele é justiça. Veja quantas igrejas agora estão renascendo por aí. Igrejas de várias coisas. Nos Estados Unidos, pastor, já ouviu falar? Tem até a igreja da maconha. Então, com Bíblia. Igreja até do que? Dos LGBT. Então com Bíblia. E a gente vai falar, vai criticar, para você ver o que acontece. Porque você não tem amor, porque você não é de Jesus, porque Jesus é amor. Sim, Ele é amor, mas Ele é justiça. Mas acontece, irmão, que tem que viver o que está aqui, o que está escrito aqui. Glória a Deus. Nós não temos que alterar nada. Vamos parar de romantizar a cruz. Vamos carregar ela, irmãos. Amém? Glória a Deus. Vamos carregar essa cruz. Não interessa, vai doer, vai. Glória a Deus. Jesus chorou, por que nós não podemos chorar? Verdade. Glória a Deus. Ele suportou, então vamos suportar também, irmãos. É difícil, é. A mensagem hoje, sabe qual que é a mensagem? Vá para o Getsemane. Fala para a pessoa do teu lado agora e fala assim, vá para o Getsemane. Mas fala com fé, vai para o Getsemane. Esse é o tema da mensagem. Glória a Deus. Aleluia. O Getsemane, ele é um lugar totalmente diferente do quarto de guerra. Quem já ouviu falar do quarto de guerra? Tem até aquele filme, né? O quarto de guerra. No quarto de guerra, irmão, você vai lá, entra no quarto de guerra, você ora fervorosamente contra os mal, contra os principados, contra as potestades. Você estende a mão aqui, fala, joga fogo, manda anjos com espada de fogo lá. Você ora pela família, você ora pelos enfermos, ora pela igreja, você ora pela cidade. Você entra numa guerra fervorosa espiritual ali. Onde as pessoas, ora por mim lá, e você vai no quarto da guerra e você fala, Deus, e não sei o que, e pai, mas você ora, fervorosa, é um quarto de guerra, mas o Getsemane já é diferente do que o quarto de guerra. No quarto de guerra, de oração mesmo, você mostra toda a tua fé, toda a tua força, você deposita ali toda a tua oração. Agora o Getsemane já é totalmente diferente. Totalmente diferente. Abre comigo no livro de Lucas. Deus poderoso. Capítulo 22.
Getsêmani, um lugar totalmente diferente. Getsêmani é um lugar de pressão, é um lugar de tensão. E foi lá no Getsêmani que Jesus experimentou a fragilidade humana, com o seu corpo sujeito à fadiga, à dor, à fome, o sono e até mesmo o cansaço. Vamos refletir comigo, Lucas 22, do versículo 39. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Olha para o pastor, veja que Jesus, neste momento, começou a ter pavor e se angustiar. Depois da ceia, depois do sermão, que ele falou bastante, aí eles foram para o Getsêmani. Na entrada ele deixou 8 dos seus discípulos, porque um já foi trair o Senhor, e chamou 3 para ir junto com ele. E ali ele falou para os 3: ficai aqui, orai comigo, vigia. E ele se afastou por mais um pouco para orar. E ali o Senhor Jesus mostrou a sua fragilidade humana. Ali foi o momento em que ele se abriu com o Pai. Irmãos, o que eu quero dizer nesta noite, com essa mensagem aqui, que nós buscamos no Espírito, o que Deus quer é que você se abre com Ele. É para você ir para o Getsêmani. Glória a Deus, glória a Deus. A oração do Getsêmani é totalmente uma oração de dentro da igreja. É totalmente uma oração no quarto de guerra. É aquele momento que você vai falar de coisas para Deus que ninguém precisa saber. Aquilo que está lá dentro de você, que está na tua alma, aquilo que está apertando a tua alma. As pessoas estão se escondendo na oração. Até fazem oração a Deus, até oram a Deus, mas existem coisas que Deus sabe que Ele quer que você fala. E Jesus foi lá: se passar de mim deste cálice, Senhor, mas então faça a tua vontade. Mas ele pediu para passar o cálice, não que ele não queria morrer ali, mas de certa forma ele queria que fosse alguma coisa um pouco mais diferente, porque aquele momento era um momento de agonia. Ele já estava sentindo a cruz, irmãos. Ele foi carpinteiro, então ele sabia muito bem que tipo de cruz, porque não seria qualquer madeira não, para ele não seria, porque existe vários tipos de madeira, e tem madeira que o prego bate e ela chega a entortar. Então não foi qualquer cruz para o Senhor Jesus, não foi. Então ele sabia muito bem. A agonia de Jesus naquele momento não é medo, ou porque ele chorou, ou porque ela estava indo para a cruz. Era por causa disso que nós lemos lá, que ele ia se tornar uma maldição, e naquele momento ele ia se separar do Pai. Jesus se sentiu sozinho, irmãos. E você também se sente sozinho. O momento do Getsêmani é o momento também de você ter seus amigos. Os amigos que você chama para orar contigo. Só que Jesus também tem esses amigos. Só que eles dormiram. Caíram no sono. Mas Jesus ali, orando, falando com o Pai, contando o que está acontecendo com ele lá dentro. E é isso que Deus quer, irmão. Tem orações nossas que, se você procurar no mais profundo de dentro da tua alma, lá dentro,
coisas que ninguém precisa saber, a não ser Deus, você vai chorar sangue, irmão. Você vai chorar. É aquele momento que você tem que chegar e falar da sua fragilidade. Ah, Senhor, vou dar um exemplo. Pega e fala: Senhor, eu não estou bem espiritualmente, eu estou querendo sair da igreja, estou querendo abandonar, eu estou querendo até voltar para o mundo. É isso que ele quer saber. Ah, Deus, abençoa minha casa, abençoa minha família, abençoa meu marido, abençoa minha esposa, abençoa meu trabalho. Aí ele vai falar assim: tudo isso eu vou fazer para você, mas eu quero saber o que está lá dentro, no teu profundo. Eu caí nesse Getsemane, irmãos. Quando essa mensagem caiu para mim, eu li de novo, orei a Deus. Aí eu peguei e falei: Senhor, há muito tempo então eu estou nesse Getsemane, 3 anos. Você acha o que é 3 anos direto você, sem orar pela família, sem orar por um trabalho, sem orar por nada, a não ser orando por mim mesmo, falando da minha fragilidade? Você acha que eu não cheguei e falei assim para o Senhor: Deus, eu vou te falar a real? Eu falei assim com o Senhor: eu vou te falar a real. O Senhor não acha que lá dentro de mim eu quase não estou me arrependendo de servir o Senhor? Porque o meu testemunho é diferente. Eu deixei aquele Senhor para te servir. E quando eu entrei nesse mundo evangélico, nesse mundo de crente, nesse mundo, sabe, eu achava que era algo diferente, eu achava que tinha união, eu achava que ia ser uma guerra legal, fervorosa. Eu me encontro sozinho. Me abandonaram, me deixaram sozinho. Você acha que a gente não ora desse jeito, irmãos? É aquele momento que você tem que se abrir e falar com ele: Senhor, irmãos, pega e fala. Não está bem no casamento? Fala. Não está bem com a família? Fala. Não está bem na igreja? Não está bem nada? Fala com ele. É disso que ele quer. Isso é mais importante, irmãos. Essa igreja está sendo abençoada com essa mensagem, porque aquele povo que está lá fora tinha que ouvir isso daqui. Tem igreja que está abarrotada de pessoas, irmãos. Está estufada, né, pastor? Está estufando. Está estufando de gente. Com bandas e tal. Está estufando de gente, irmão. Acredita. Acredita. Uma igreja estufada de pessoas não é uma igreja que está salvando pessoas. Não é por causa da multidão. É porque o alimento para sair do altar está saindo diferente. Glória a Deus. Aleluia. Não estão pregando mais o evangelho de Jesus. Sabe o que as pessoas querem agora? Profecias. Só querem profetas. Eu vou na igreja para ver o que o profeta tem para falar para mim. Eu vou lá na igreja para ver se tem uma revelação com alguma coisa para a minha vida. Não, irmão, você tem que vir na igreja é buscar a Deus. Você tem que vir na igreja louvar a Ele, e não para buscar as coisas. Você tem que vir na igreja glorificar a Deus. Esse é o momento. Glória a Deus. Sabe por que existe igreja? Porque antes ia para o baile, não ia? Ia ou não ia? Antes ia para as festas, para os bailes, né? Agora você inverteu o negócio. Você não vai mais bater cartão em baile. Você vai bater cartão na igreja. Então veja que ele sentiu na alma profundamente triste. Irmãos, a gente ora. Não tem como se esconder de Deus, irmão. Aí você ora a Deus e fala com Ele. Aí depois você abre a boca: Senhor, mas faça a sua vontade. Glória a Deus. Aleluia. Mas no fundo, irmão, a gente não quer. Vamos ser sinceros. Porque as vontades de Deus nos contraria. A vontade de Deus nos contraria. Teve coisas que estavam acontecendo comigo, que estavam me contrariando. Aí eu orava e falava, daí eu me lembrava: mas deixa que Deus faz a vontade dele na tua vida. Aí eu falava: Senhor, é assim? Estava me contrariando, irmãos. Irmãos.
Estava contrariando Jesus naquele momento, que é o momento humano dele. Mas tinha que fazer o que? A vontade de Deus. A vontade do Pai. Por isso que quando você orar, irmão, chega e fala para Deus: qual é o teu propósito na minha vida, Senhor? É como eu coloquei o meu título na mão de Deus, de pastor. Falei: qual é o teu propósito para mim, Senhor? Porque veja só, eu estava trabalhando, estava de boa, o Senhor estava me abençoando, estava lá numa igreja assim, assim, assado. Aí resolveram abrir uma igreja lá no fim do mundo, cheio de pastor, ninguém quis ir. É dessa forma que a gente ora a Deus, irmão. E eu fiz assim, de trouxa, falei para Deus: eu vou. Fui ungido a pastor, vendi tudo dentro da minha casa, só fui com o meu carro para lá, ainda estou sem carro, tá lá ainda lá. Fui lá para uma cidade perdida lá, chamada Renascença ainda. Fui para lá, fiz a vontade de Deus lá, mas não sabe a guerra que eu tive lá, irmão, para cuidar de uma igreja. Fiquei 1 ano lá. Lá a gente dava de frente com bruxos, irmão. Não era com macumbeiro que fazia galinha assim morta não, pelos cantos, não. Lá o negócio era mais fervoroso. Eles matavam boi. Fui para lá. De repente deu um bafafá e tal. Todo mundo abandonou o pastor que tal. Eu fui o único que sobreviveu com ele. Abandonaram ele. Ele pediu urgência para vir aqui em Araucária para cuidar de uma igreja. Lá vai eu fazer toda a mudança. Quer dizer, nem mudança eu fiz. Vendi tudo de novo, pastor. Tudo. Se você for na minha casa e dizer, ver o que eu tenho lá, foi tudo que Deus me deu, que eu ganhei. Tudo. Não foi nada comprado. Vendi tudo. Estou vivendo em aluguel. A casa que eu morava em Campo Largo era uma casa de madeira. Quando eu estava lá, eu doei a casa. Minha mãe falou: olha que você vai precisar voltar. Falei: não vou voltar não. E por fim voltei, mas parei em Araucária. Então veja só, irmão, tudo isso a gente vai passando, vai acumulando, e a gente vai vivenciando, vai acontecendo as coisas. É como nós falamos assim: nossa, parece que quanto mais eu rezo, mais a maldição aparece. Não é assim o ditado? Só que é a hora, irmãos, que você entra nesse Getsêmani e você começa a desabafar com Deus. Você começa a falar com Deus. Foi quando eu cheguei e falei: Senhor, agora como é que fica? Aqui não deu. Puxaram o meu tapete, aprontaram para mim, viraram as costas para mim, fiquei sem amigo. Os que eram de unção me abandonaram. O meu ministério foi pago por R$700 para me tirar. Fiquei sozinho, irmão. Aquele momento era o momento que eu queria desistir, era o momento que eu queria parar, era aquele momento assim que eu falei: não, vou ter que voltar, porque eu já desviei já uma vez do Senhor. Que não, olha, irmão, eu já me desviei uma vez. A coisa é terrível quem se desvia. Para voltar não é fácil, não. Eu fui o filho pródigo. Eu voltei sozinho. Aliás, eu nem sei o que é ser evangelizado, porque eu nunca fui. Eu simplesmente entrei, simplesmente eu fui, simplesmente eu me agarrei, eu peguei e fui. Foi quando eu aprendi sobre esse Getsêmani, porque o tempo todo eu estava orando, mas as minhas orações mudaram. Não era mais aquela oração de fé, de fervorosa. Não era mais aquela oração: ai, queima o diabo ali, queima o diabo lá. Não era mais. Já era uma conversa mais sincera e franca com Deus. Era um momento em que eu comecei a se abrir com Ele. Aí era o momento em que eu comecei a contar. Era o momento em que eu falava: Senhor, eu já estou ficando com raiva dessa pessoa. O Senhor precisa me segurar, porque se eu não me segurar, eu vou acabar fazendo coisas que eu nunca fiz na vida, eu vou acabar fazendo. São coisas assim, irmão. E o tempo todo falando com Deus dessa forma, eu aprendi que nós temos que liberar o que está lá dentro, liberar o que está no profundo da nossa alma, falar com Deus e não mais embromar nas orações.
falar real com ele. Chega e fala, não estou satisfeito, pronto, acabou. E Jesus, irmão, ele fez isso, estava lá. Mas que seja o que? A vontade do Pai. Porque se não fosse isso, nós não teríamos salvação. Versículo 43. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Amém, irmãos? Veja só que na agonia de Jesus, um anjo foi para consolar Deus. Foi para consolar o Senhor Jesus. Agora imagine um anjo consolar o mestre, irmão. Um anjo ir lá consolar o próprio Senhor Jesus. Meu Deus, eu acredito que ele chegou e falou assim, ó, Senhor, eu sei que eu sou apenas um anjo, o Senhor é o mestre, o Senhor é o Rei da glória, mas Deus mandou vir te consolar. E o que nós esperamos de consolo de alguém? Você está na luta, você está na aflição, você está sozinho, você está sendo perseguido, estão puxando teu tapete, aí você quer um consolo de alguém. Qual é o consolo que você espera de alguém? Que alguém fala para você, não, eu estou junto com você e vamos nessa. Não vai não, não vai. Os discípulos dormiram, não foram com Jesus. Irmão, aqui não revela. Mas o Espírito Santo revela, porque o consolo do anjo, sabe qual que foi para o Senhor Jesus? Senhor, Deus mandou te consolar, para te dizer que Ele não vai passar deste cálice. Aí o que aconteceu? Jesus orou mais ainda, em agonia. Depois disso, a gente viu aqui que começou a sair até sangue, que é umas veinhas, artérias, que durante o momento da pressão, o momento da tensão, a pessoa fica com um corpo meio diferente, aí essas veinhas começam a estourar, começou a sair sangue. Acredito eu, irmão, que ali já começou uma limpeza espiritual na nossa vida, irmão. E ele lá orando, Jesus suou sangue, tanto que as veias capilares, que estouraram. E ele estava lá, no Getsemane, falando com Deus. 3 vezes pedindo, passa de mim deste cálice, passa de mim deste cálice, passa de mim deste cálice, mas que seja feita a tua vontade. Irmãos, tem orações, tem lutas, que você vai ter que travar sozinho. Não adianta. Você pode pedir oração para o teu pastor. Você pode pedir oração para mim. Você pode pedir oração para a tua irmã do ciclo de oração. Você pode pedir oração para todo mundo. Aí eles vão dormir. Nós vamos dormir. Sabe por quê? Porque existem batalhas, existem lutas que é para você enfrentar. É você e Deus. Glória a Deus. Por isso que Jesus foi mais para frente. Para que, naquele momento, ele não convidasse os discípulos para fazer uma oração de concordância. A oração de concordância deveria ser justamente essa: passa de mim deste cálice. Seria uma oração de concordância. Irmão, para mim, quem fez esse discípulo dormir foi Deus. Para que não haja essa oração de concordância. Então ele teve que estar um pouco mais distante lá, para ele entrar com o Pai numa conversa. Glória a Deus. Então ali ele estava sentindo tudo, irmãos. Tudo por nós. Glória a Deus. Tudo por nós. Por mim, por você. Você acha que naquela hora, irmão, Satanás não aparece e não fala? Você vai morrer por esse tipo de gente? Você vai morrer por aquele cara lá que era bruxo? Você vai morrer por ele? Você vai morrer por aquela irmã, que se diz irmã da igreja?
Você vai morrer para essa pessoa? Você está louco, rapaz. Mas ele estava lá. Não falou, não resmungou, não mandou Deus mandar legiões de anjos para destruir com Satanás, mas ele estava ali, ao tempo todo, ao pé de Deus. Glória a Deus, aleluia. Temos que ir para o Getsêmani, sim, irmãos. Glória a Deus. Você tem que ter esse momento, irmão. Nós já tivemos vários momentos com Deus. Quem já não teve vários momentos com Deus aqui? Quem já teve experiência com Deus aqui? Mas uma experiência dessa do Getsêmani, meu irmão, é totalmente diferente de uma experiência que você já teve com Cristo. E acredita, o Espírito Santo vem consolar. Glória a Deus. Vem, irmão. Vem porque se ele não viesse consolar, provavelmente eu não estaria aqui hoje. Mas eu estou ali de pé. De repente, no outro dia, eu mesmo me assusto comigo mesmo. Aí eu chego e falo com Deus: eu estou aqui, Senhor. Estou aqui. Se eu contasse a minha história, a pastora Eliana já sabe, né? Se eu contasse a minha história, o que aconteceu comigo na Araucária, irmãos? Vocês não fazem ideia. Mas eu estava lá no Getsêmani. Eu chorei amargamente. Chorei. Irmão, eu estou falando aqui, pregando e dando esses relatos para você entender como que é o Getsêmani. Como que é. Eu fui mesmo no profundo, irmãos. Eu comecei a fazer coisas na frente de Deus que, se eu falar, as pessoas vão se assustar. Vão falar que é loucura, mas é loucura mesmo, porque eu estou nesse momento, irmão, é um momento de uma intimidade com Cristo. O lugar de Getsêmani, uma oração de intimidade, é o lugar de uma privacidade com Ele. E você tem que ter uma privacidade com Deus. Aleluia, irmão. Palmas para o Senhor. Glória a Deus. Porque o Getsêmani é um lugar de refúgio, é um lugar de solidão. É um lugar onde também que você se protege dos maus, dos inimigos. Esse é o lugar. Esse é o lugar que você fica ali com Deus, no momento que você fala com Ele, que você chora ali na presença dEle, você pega e conta tudo, irmãos. Eu não estou bem espiritualmente, eu não estou bem com fulano, eu não estou bem com cicrano. É isso que Ele quer. Se todos nós fizéssemos isso, irmãos, imagine o Espírito Santo fluir em nossas vidas. Quem é o sal da terra aqui? Amém. Quem quer ser o sal da terra? Irmãos, quer ser o sal da terra? Seja o sal da terra, mas seja o sal fora do saleiro. Amém? Amém. Quer ser luz? Seja luz, mas seja luz fora do ambiente de luz. Porque ser o sal dentro do saleiro e ser luz dentro do ambiente de luz é coisa mais fácil que é. É ou não é? Verdade. Porque os que se dizem sal e não saem do saleiro, não vai lá para fora resgatar a alma. Verdade. Não vai. Quem se diz, eu sou a luz do Espírito Santo, e não sai do ambiente de luz, não vai resgatar e tirar aquele que está nas trevas. Glória. Uma pessoa que está nas trevas precisa que alguém chegue com uma luz para poder tirar das trevas. É verdade. É ou não é? Está lá. Está lá, irmãos. Eu escuto muito as pessoas, os pastores falando em grupos e tal. Na minha igreja vai ter um avivamento daqui, um avivamento de lá. Ou eu sou muito crítico nessas partes, ou eu sou muito sincero demais. Porque antes de eu falar, eu falo com Deus. Eu falo, se eu estiver cometendo heresia, Senhor, fala para mim. Se eu estiver cometendo algum erro, fala para mim. Porque eu não vou me segurar de falar. Agora, como que pede o avivamento dentro da igreja, sabendo que tem servos de Deus que estão lá fora chorando, desesperado, foi abandonado. Agora há pouco a irmã cantou o hino das 100 ovelhas, não cantou? Hoje já não fazem mais isso. Hoje eles não querem mais deixar as 99 e buscar aquela que se perdeu. Eles não querem mais. Eles querem ficar com as 99 e chegar e dizer: aquela lá nunca foi dos nossos, é uma traidora, é um traidor, é um rebelde, é do diabo.
é do diabo. E isso entristece o coração do Senhor. Por isso, irmão, que nós temos que ir para o Getsêmani. Amém, irmãos? Amém. Louvar a Deus, buscar a Ele, chorar na presença de Deus, se libertar, falar tudo para Ele, o que você sente, irmãos. Amém, Jesus. Abra o seu coração, a sua alma, irmãos. Irmãos, olha a revelação do Espírito Santo aqui. Meu Deus do céu. Oh, glória. Tem coisas que era para você ter falado para Deus, que era para você ter se abrido com Deus e você ainda não se abriu. E são coisas do teu passado lá atrás. Não sei se era na fase adolescência, não sei se era na fase de criança, que você lembra de alguma coisa, não sei. Mas era algo que você precisava se abrir com Ele. E se você lembrar deste momento, é o momento de você ir para o Getsêmani e falar para Ele. Amém, irmãos? Falar com Ele. Glória a Deus. Aleluia. Uma das portas, como eu sou pastor também de cura e libertação, eu preguei uma vez sobre isso, sobre o rompimento das trevas. Uma das coisas que me fez me libertar na época foi quando eu comecei a falar com Deus das coisas lá atrás que nem meu pai e minha mãe sabiam. Nem eles sabiam. Eu comecei a contar. Eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Porque se descobrisse, eu ia para cadeia, eu ia, sei lá, ia mofar na cadeia pro resto da vida. Contei. E as portas do mal foram o quê? Se fechando, irmãos. Porque o diabo, ele não é bobo. Ele trabalha com a intuição e com o passado. Então ele sempre quer jogar o quê? O passado nas suas costas. E vai chegar esse momento, irmãos, de que você vai se sentir sozinho, sozinha. Vai chegar um momento que parece que nada agora não está dando mais certo. Vai chegar aquele momento que vai te dar o desânimo. Vai chegar aquele momento que na tua cabeça vai vir milhões e milhões de pensamentos que você não sabe mais o que pensar. Vai chegar um momento que você vai diminuir a tua oração, com certeza. Vai chegar um momento que você não vai mais jejuar, com certeza. Vai chegar um momento que nem na Bíblia você não vai mais ler, com certeza. Vai chegar aquele momento que a tua cabeça vai estar cheio de coisas, de atribulação, sozinho, coisas erradas acontecendo. Mas lembra-se, irmão, quando chegar esse momento, lembra desse nome. Vá para o Getsêmani. Amém, irmão? Palmas para o nosso Deus. Oh, aleluia! Getsêmani, em aramaico, significa pressão de azeite, irmãos. Então Jesus estava sendo estava sendo pressionado. Vai para o Getsêmani, meu irmão. Vai lá. Seja pressionado lá no Getsêmani mesmo. Porque quando mais prensa você levar, mais o óleo sai. É ou não é? E o óleo representa quem? Não escutei, o óleo representa quem? Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos. Glória a Deus. Esse começa a sair o valor. Não faça como as 10 virgens lá, uma das 5 na verdade. 5 delas estavam lá, guardadas, sempre buscando o Espírito Santo, mantendo o óleo. E as outras 5 não estavam o quê? Nem aí. De repente ouve-se uma voz: o noivo chegou. As 5 se desesperaram. E agora? Cadê o nosso óleo para a nossa lamparina? E agora? Ah, você vai ter que buscar. Saíram para comprar. Quando voltaram, a porta estava o quê? Fechada. Falta, sabe do quê? De vigiar. Amém, irmãos? Temos que vigiar. Não é orar e vigiar. Essa sequência está errada. É vigiar e orar. Amém, irmãos? Esse é o certo. É vigiar. Então você tem que buscar isso em você. Você tem que se reconhecer. Quem é você diante de Deus? O que Deus tem para você? Qual é o propósito de Deus na tua vida? É isso que você tem que procurar em Deus. Você tem que falar para Ele.
Chega e fala: Senhor, eu não estou feliz, pronto, acabou. É isso que Ele quer. O que falta no nosso meio, na vida cristã, são as orações sinceras diante de Deus. Parece que as pessoas têm medo de falar com o Pai. Tem gente, pastor, que se abre com pessoas, mas não se abre com Deus. E às vezes se abre com pessoa errada, tá lá. Todo mundo gruda do Zap Zap já sabe do problema. É ou não é? Tá lá no Facebook. Agora com Deus não, irmão. Você vai lá e se abre com Ele, fala para Ele. Isso daqui nos ensina, irmão, que a gente fica mais livre na presença de Deus. Puxa vida, tá lá. Onde há o Espírito do Senhor, a liberdade. Mas parece que as pessoas estão presas, não estão sendo livres. Tenha liberdade na presença de Deus, Ele não vai te condenar. Ele não vai, irmão, só seja sincero com Ele. Seja sincero, não tenha medo. Quer ver, irmão? Eu vou te mostrar uma sinceridade louca aqui que eu fiz. Só não se escandaliza, tá bom? Teve um momento, irmãos, que eu não sabia mais o que fazer. Não sabia. Porque o problema não era no meu casamento, não era até falta de trabalho, porque eu estava desempregado, não era nada disso. Mas o problema era totalmente diferente, que estava movendo a minha unção de pastor, a minha vida particular, tudo. Irmãos, olha a coragem que eu fiz. Falei: quer saber, Senhor? Não, eu vou conversar com o Senhor diferente. Irmãos, eu vou falar aqui, posso? Posso ou não posso? Não vai se escandalizar? Irmão, eu fiquei pelado diante de Deus, sabia? Fiquei. Tô aqui, Senhor. Cheio de negócio de roupa. Do jeito que eu nasci, agora estou me apresentando para o Senhor. Ou me mate agora, ou fala comigo. Quantas vezes eu pedi a morte para Deus, irmãos? Ou você não pede a morte? De repente você não fala, mas lá no fundo está pedindo. Está pedindo. Foi quando eu entendi, irmãos, por que as pessoas estão cometendo suicídio. E às vezes, né, pastor, a gente demoniza. Perdeu a salvação, o diabo levou. Não, o diabo não levou, irmão. Porque se o diabo fosse levar pessoas para o suicídio, eu acho que todo dia a gente ia deparar com um cadáver pendurado. É porque chega aquele momento que a pessoa não tem mais ninguém, não tem família para ajudar, os amigos abandonaram. Eu fiz isso, eu fiz de tudo, fui no médico, não resolveu. Só que o problema é que a pessoa não encontrou o Getsemane. Não encontra. Ela não encontra o Getsemane. Porque se ela fosse no Getsemane, eles iam falar tudo para Deus, falar: Senhor, eu vou me matar, eu não estou aguentando mais. Isso não está acontecendo lá, irmãos. Essa igreja era para estar cheia, mas o povo não quer. Mas se o pastor colocar uma placa aqui na frente e dizer: ó, venha porque vai ter um grande profeta aqui na igreja, vai abarrotar, pastor. Vai abarrotar. Vai estar cheio. Vai colocar até cadeirinha assim dos lados assim. Vai ter gente até sentado aqui assim, ó. Porque é isso que eles querem fazer isso, eles querem aquilo, mas ninguém quer ir para o Getsemane, ninguém quer cruz, ninguém quer se entregar, ninguém quer nascer da água, ninguém quer nascer do Espírito, todo mundo quer ser salvo, mas ninguém quer pagar o preço, e Jesus pagou o preço por nós. Glória a Deus. Pagou o preço. Deus, aleluia, Jesus. É no Getsemane, meu irmão, que revela quem está do seu lado. É ali que vai ser revelado quem está do seu lado. E acredite, irmão, vai ficar sozinho. Vai ficar. Jesus teve 3 esferas de amizade. 3. Isso é até bom para pregar para os jovens. 3 esferas. Ele teve os necessários, os estratégicos e os amigos fiéis. Os necessários eram justamente os discípulos. Os estratégicos eram justamente os 500 que
seguiam ele. Mas os fiéis mesmo, amigo fiel, era só os 3, Pedro, João e Tiago. Pode ver. Ele deixou 8 lá, na entrada do Getsemane, e trouxe apenas os 3. E aonde Jesus ia, ele levava justamente os 3 amigos fiéis, que era para estar lá orando com ele, que era para estar lá dando força para ele, que era para estar lá, não, estamos na guerra, vamos junto. Mas naquele momento Jesus estava sozinho. Então você vai ficar sozinho. Você vai ficar sozinho. Todo mundo me abandonou. Ah, irmão, vai sentir aquele momento que você também já falou, que até parece que Deus te abandonou. Quem já sentiu assim? Quem já sentiu? Que até parece que Deus te abandonou. Mas ele não abandonou, não. Vai para o Getsemane, como Jesus fez. Vai para lá, conta tudo, fala para ele o que passa. Se abre com Cristo. Fala com ele. Amém, irmãos? Irmãos, para mim, quase encerrando a mensagem, eu quero que você vá lá no livro de Marcos, porque eu quero ler a passagem que não está em Lucas. Que não está em Lucas. Marcos capítulo 14, do versículo 37. Vai para o Getsemane. Fala com Cristo, se abre com ele, fala o que você está sentindo. Irmão, você pode até fazer na igreja, mas no Getsemane é diferente, irmão. No Getsemane você vai chorar, você vai soluçar. Não importa quanto tempo vai levar a oração lá no Getsemane, não importa. O que importa é que você se abre para ele, chega e fala. Chega e fala, não está bem. A gente vê pessoas falando assim, nossa, pastor, eu estou orando, não está dando certo, estou orando, não está dando certo. Aconteceu isso na minha vida, está acontecendo na minha vida, eu já orei. Tem gente que fala assim para mim, pastor, está acontecendo isso na minha vida. Já pedi para todo mundo orar, não resolveu. Já fiz jejum. Já fiz jejum de ficar mesmo sem comer por 30, 40 dias. Fiz campanha nas igrejas, também não resolveu. Pastor foi na casa, não resolveu, ninguém resolveu. Aí a hora que eu lembro e falo, irmão, então o problema é o seguinte, vai pro Getsemane. É a tua batalha, é a tua guerra. Porque quem vai mudar, fazer alguma coisa ali naquele momento será Deus. Mas seja sincero com ele. Pega e fala com ele. Seja sincero e fala com ele. Faz que nem Jacó, lutou com Deus. Se o Senhor não me abençoar, não vou te largar. Teve que tocar na coxa do homem para poder largar o cidadão. Estão entendendo, irmão? Ficar ali. Pega e fala, não vou, eu preciso. O Senhor precisa falar comigo, precisa revelar para mim. Fala comigo no Espírito. E a gente espera que alguém fale, que algum profeta fala. A gente espera em alguma coisa, até no louvor, para ver se fala, mas não fala. Nada fala para nós. Mas no Getsemane me fala, irmão. No Getsemane me fala. É aquele momento em que você fala com Deus e o Espírito Santo vai. Irmão, o Getsemane, quando você está orando mesmo, se abrindo com Deus mesmo, você começa a sentir um ambiente quente. O ambiente começa a ficar quente. Mas é um ambiente bem diferente. Sabe? Não tem como explicar. Só sei que o ambiente começa a ficar quente. Algo diferente começa a acontecer dentro de você. Aquela tribulação, aquela raiva, aquele momento começa a te dar uma paz lá dentro. Ali você percebe que o Espírito Santo está ali dentro. Amém, irmãos? Marcos capítulo 14, do versículo 37. Diz assim: e disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres.
E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar por 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados, e não sabia o que responder. E voltou a terceira vez. Voltou quantas? Terceira vez. E disse: dormi agora e descansai. Basta! Chega agora de vocês ficarem dormindo. É chegada a hora. Eis que os filhos do homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que está perto o que me trai. Diga glórias a Deus. Então veja só, irmão. Jesus ali, ele tinha uma prioridade fundamental e abrangente. É isso que ele tinha. Você tem que ter essa prioridade. Tem que ter essa privacidade. Tem que ter essa comunhão, essa intimidade com Cristo. Naquele momento ele estava sozinho. Você vê que ele, foi 3 vezes encontrou os caras dormindo. 3 vezes, irmão. Era para estar ali, vigiando. Não, vamos observar, para ver se vem alguém e tal. Vamos vigiar, mas não, estava o quê? Só dormindo. Eles não estavam aguentando. Dormiram. 3 vezes Jesus foi lá, olhou, acordou eles, voltou, fez a mesma oração, orou, voltou, foi lá, voltou 3 vezes. E às vezes nós queremos orar uma para Deus, pedir uma coisa para Deus e quer que Ele responde na hora. É ou não é? Senhor, abre a porta de emprego. No domingo, abre a porta de emprego, para ver se na segunda a porta de emprego se abre. Jesus, me dá isso, para que na segunda Ele dá. Irmão, as coisas com Deus não funcionam dessa maneira. Acredite. Não é dessa maneira. Só se eu tiver errado. Só se o Cristo que eu estou falando aqui não é o Jesus de verdade que está na minha vida. Porque eu aprendi coisas no início do Evangelho que hoje eu estou vendo pela Bíblia que está totalmente diferente do que me ensinaram. Por isso que tem coisas que eu aprendi sozinho justamente com o Espírito Santo. Com o próprio Espírito Santo, irmãos. Aí eu vejo assim que a mais importante da nossa vida é a salvação. Jesus foi para a cruz, não é para te dar o carro importado, não é para colocar dinheiro na tua caixa econômica. Jesus foi para a cruz para te dar o quê? A salvação. Glória a Deus. Amém, irmãos? A salvação. Jesus foi na cruz para rasgar o véu pelo meio. Sabe por quê? Para que qualquer um, seja quem for, que entrasse no trono do Senhor. Amém? Amém. Para que você tivesse acesso. Para que você entrasse e tivesse acesso com Ele. Sem depender de terceiros, irmãos. Para você começar a caminhar na fé. Amém, irmão? Diga graças a Deus. Por isso que o Senhor, Ele morreu pelos nossos pecados. Amém. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Irmãos, no Getsemane tem cálice que você vai ter que beber sozinho. É no Getsemane que tem cálice que você vai ter que saborear sozinho. Não vai ter como chamar gente. Não vai ter como convidar pessoas. É naquele momento que você vai ter que beber do cálice. Jesus morreu pelos nossos pecados, irmãos. Pela sua morte nós temos vida. Pelo seu sangue temos redenção. E pelo seu sacrifício nós temos o que? A plena salvação. Amém. Glória a Deus. Amém. Plena salvação. Aleluia. Então busca isso dentro de você. Coloca isso dentro de você.
essa semana reflita agora, porque tem coisas que você precisa liberar na oração. Glória a Deus. E você precisa fazer isso no Getsemane. Eu não sei qual é. Pode ser algo de infância, um abuso, alguma coisa, eu não sei. Não sei, irmão. Tem uma garota, irmão, que ela sofreu um abuso. E ela é crente agora. Só que ela sempre carregou isso dentro dela. Sempre. Sempre carregou. E um dia ela se abriu com a minha esposa. E a minha esposa falou com ela: vai pro Getsemane. Se abra com Deus, fala para ele o que você está sentindo. Fala para ele a nojeira que você está sentindo no teu corpo. Ainda mais que o teu corpo é o templo do Espírito Santo, fala para ele. Ela foi lá e falou. E hoje ela está o quê? Livre, feliz, Glória a Deus. casada. Amém, irmão? Palmas para Jesus. Eu vou convidar os irmãos para orar. A gente vai fazer uma oração diferente. Você vai falar um pouco com Deus. Você vai falar com Ele: Senhor, me ensina esse caminho do Getsemane. Me mostra o caminho do Getsemane, porque eu preciso me abrir. Eu preciso falar com o Senhor. Porque são coisas que ninguém precisa saber. Nem o teu marido, nem a tua esposa, ninguém precisa saber. Entre você e Deus. Amém, irmãos? Amém. É aquele momento que você vai ter coragem de falar. Coragem de se abrir, irmão. Porque às vezes, irmão, a gente está pregando, a gente está cantando, estamos glorificando a Deus, mas sempre tem um empecilho na nossa vida, sempre tem um atrapalho na nossa vida, e de repente seja isso. Sempre, às vezes, hoje você esqueceu, de repente amanhã aparece à tona, do nada o negócio. É este momento. Seja sincero, seja verdadeiro. Foi como eu fiz. Senhor, eu particularmente vou falar para o Senhor. Nem na igreja eu estou querendo ir mais. Pensa, um pastor falar assim para Deus, irmãos, é ou não é loucura? É ou não é? Eu falei: Senhor, eu não estou nem querendo mais ir para a igreja. Não estou, porque olha as coisas que estão acontecendo. Essa semana eu falei. Não, semana retrasada, desculpa. Aí Deus chega e fala: a partir de hoje você vai ficar na brecha. Aí eu recebi o convite do pastor Rubens para vir pregar aqui. Olha a diferença. Porque eu estava quase querendo largar o meu ministério, não ia mais me preocupar. Eu ia viver a minha salvação, tudo, mas foi o que eu falei para Deus. Eu falei assim, tem que ser sincero. Eu falei assim: o dia, Senhor, que eu entregar a minha unção para o Senhor, eu falei bem assim para ele: eu sou teu filho, sou teu servo, sou sincero. O dia que eu resolver entregar a minha unção para o Senhor, acredite, se eu ver uma alma perdida, eu não vou estar nem aí com ela. Eu falei assim para Deus. Mas como você tem o Espírito Santo, irmão, não adianta. Glória a Deus. Aí ele Glória fala: a Deus. fique na brecha. E agora eu fiquei orando, mas o que é ficar na brecha? Por que Deus agora mandou eu ficar na brecha? Aí ele falou: não só você, mas tem muitos que eu estou mandando ficar na brecha. Sabe por quê? Porque muitos estão falhando no altar. Muitos. Verdade. E quem está na brecha está de olho lá fora, de resgatar a salva. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Entra também nessa brecha conosco, irmão. Entre. Resgata essas almas. Traz para a igreja. Ajuda o pastor. Vamos evangelizar. Vamos resgatar essas almas. Vai atrás dessas pessoas, irmãos. Eu sei que quem como nós, que nem a irmã aqui que eu conheço ela, a irmã aqui também, nós rodeamos a igreja, não rodeamos? Nós rodeamos. Uma hora nós estava cá, uma hora nós estava para lá, ia lá, não era aquilo, ia para cá, não era aquilo que a gente pensava. É assim, pastor. De repente não era. De repente você confia, de repente encontra o altar totalmente prejudicado, totalmente abominável. É ou não é, irmã? A minha irmã sabe o que nós estamos falando. Abominável. E está com Bíblia.
Aí você é sincero com Deus, porque se chega e fala, não é não, Senhor. Não é para mim isso aí, não. O Senhor me chamou para fazer isso, isso e isso, e eu vou fazer isso. Ninguém pode mudar aquilo que o Senhor me chamou. Certa vez, para me encurtar aqui, quando eu estava na igreja, já é na época de diácono, e eu sou desse jeito, quem me conhece sabe como que eu sou, eu prego dessa forma, eu não tenho medo, pego e eu encaro, e eu estava sendo reprovado até pelo meu próprio pastor. Aí ele sempre me chamava no gabinete para me dar bronca, você tem que mudar, você tem que tirar isso de você. Aí eu pego e falo, mas eu não sei, pastor, já mudei. Eu já mudei, eu entreguei minha vida para Jesus, eu não sei mais o que tem que mudar. É Espírito Santo. Aí eu peguei, pô, chegou uma hora que ele falou tanto, que me desanimou, pastor. Baixei a cabeça, baixei a retaguarda, dobrei o meu joelho e falei com o Espírito Santo amargamente. Ai, saudade do meu carro, irmão, porque o meu carro era o meu lugar de oração, era o meu Getsemane. Eu gostava de orar dentro do meu carro, pastor, nem no quarto eu ia. Aí eu orava a Deus, chorei, o que eu faço, Senhor? Aí com o consolo do Espírito Santo, ele pegou e falou bem assim para mim, olha só, se você tirar isso que ele pediu, você cai, porque esse aqui é o que está te sustentando, é o teu alicerce, não ceda, seja dessa forma, porque é assim que eu vou te usar. E quando eu parei naquela cidade, irmão, realmente, se eu tirasse aquilo ali, eu ia perder lá. Porque eu dei de frente com os bruxos, querendo brigar comigo. Aí quando eles perceberam que eu não era bobo, aí eu falei, irmãos, falei para eles assim, melhor vocês matar uns 30 boi, porque aqui o bicho pega. Aqui não tem. Eles, nossa, você é louco. Eu falei, louco? Você não viu nada ainda. Eu já era louco lá no mundo. Você acha que, porque depois que eu fiquei com Jesus, eu vou mudar minha loucura? Não. Aí que eu parto mesmo para cima do diabo por evangelho e prego o verdadeiro evangelho em nome de Jesus. Amém, irmão? Palmas para o nosso Deus. Aleluia. Pega a tua Bíblia na mão aí agora. Pega a tua Bíblia e levante para o céu. Fala, Senhor, eu quero pregar o verdadeiro evangelho. Vamos retomar com o verdadeiro evangelho, porque nas outras igrejas não está tendo mais isso. Amém. Porque Satanás, ele mudou a estratégia. Vou revelar aqui. Ele não vai mais tirar pessoas da igreja, viu, pastor? Ele não vai mais. Não vai mais. Antes ele tirava. Agora ele não vai mais. Então ele vai inchar a igreja, mas ele vai fazer isso aqui, ó. Ó. Não vai ter mais igreja. Não vai ter mais Bíblia. Já está quase acontecendo. Então, aí o cara vai falar um monte de coisa bonita, como o outro na internet. Oi, meus lindos! Encheu o ego da pessoa. É ali que começa a perdição. Satanás não vai mais tirar os filhos que já está dentro da igreja. Não vai mais tirar para mandar para as drogas. Sabe por quê? Porque agora ele está criando profetas mirins. Cuidado com os profetas mirins. Não que Deus não usa a criança para pregar, usa sim. Mas quando a criança, ela está numa escolinha como tem ali, já aprendendo Bíblia. E não aquele que nunca leu a Bíblia, não passou por uma escola dominical, nunca teve uma tia de escolinha que ensinasse. E agora está pregando. Cuidado, irmão. Cuidado. Sabe como que o pastor fala dessa forma? Porque eu tenho discernimento de espírito. E se você falar, irmão, você está condenado. Se eu depender, eu já era. E eu pego e falo mesmo. Porque tem que ter o discernimento de espírito. Amém, irmão? Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Leva-nos, meu Pai, sempre a este lugar do Getsemane. Para que o teu Espírito Santo, meu Pai, ele venha sempre estar conosco. Renova a nossa fé, renova, meu Pai, a nossa força, renova, ó Deus de Israel, as nossas esperanças. Nós amamos o Senhor, meu Deus, mais do que tudo nessa vida. Te amo, te amo, te amo, te amo. O que nós queremos é ser mais sincero com o Senhor, meu Pai. Porque, ó Deus, quem é justo e fiel
Quem ama realmente o Senhor de fato, de verdade, ele está pronto para morrer. O Senhor Jesus mesmo disse que enviar nós por matadouro no meio de lobos, foi o Senhor mesmo que falou. Então por que eu deveria romantizar as coisas? Mas a cruz está pesada, Senhor. Está pesada. O meu ombro está doendo. A minha alma tem hora que ela fica frita. Mas a nossa esperança está em Ti. A nossa força está no Senhor. Porque no momento em que nós nos encontramos fracos, no Senhor está a nossa força. É no Senhor, meu Pai, que está as nossas esperanças. Ah, Deus de Israel, ouve-nos, ó Deus. Ouve-nos o mais profundo de nossa alma. Não deixa, meu Pai, que nós sejamos pegos pelas crenças mundanas, que nós não venha ter dúvidas, que a gente venha ter certeza sempre da nossa salvação. Ah, meu Senhor, não apaga o nosso nome no livro da vida, Deus. Escreva a nossa história, meu Pai. Nós não estamos pedindo para dar carro, nós não estamos pedindo conta bancária, nada disso nos importa. Eu quero ser salvo, eu quero ser salvo, meu Pai. Eu quero a minha salvação, a minha comunhão. Eu quero o Espírito Santo. Desce agora, desce, Espírito Santo. Venha na nossa concordância agora, meu Pai. Oh, cantará, chabará, chabarassim, cantarei, chabará. Enquanto todo mundo, meu Pai, acorda dando mensagem. Jesus ressuscitou, feliz Páscoa para você. Mas sabe que eles vão te esquecer amanhã. Porque nós vivemos a ressurreição todos os dias. Nós somos diferentes, meu Pai. Não porque queremos ser melhor. Nós somos diferentes, Senhor. Nós estamos aqui para morrer pelo Evangelho. Quando nós viemos louvar, cantar, é para te glorificar. Nós amamos o Senhor, mas nós não sabemos como amar, como dispor este amor. Se tivesse hoje uma condenação de cruz, ainda hoje, provavelmente, pelo que eu sinto pelo Senhor, eu ia pedir para me ser crucificado. Eu ia pedir. Eu ia pedir. Eu ia fazer diferente de que Pedro. Pedro falou: me pendura de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Eu ia falar: me pendura de cabeça para baixo, me mete fogo em mim. Mas eu não abro mão do Senhor, eu não abro mão do Espírito Santo, eu não abro mão do reino do Senhor, eu não abro mão da minha salvação. E a única forma é eu pagar o preço. É eu pagar o preço, é eu sentir a rejeição, é eu sentir o abandono, é eu sentir as pressões, é eu sentir as traições, é eu sentir quando no momento em que estou sozinho. Mas o Senhor nunca nos abandonou, sempre esteve conosco. Aleluia. Canta assim. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, porque Ele vive. Temor não há. Temor não há. Mas eu bem sei, eu sei.
que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Pega na mão da pessoa que está no seu lado, Jesus. Isso. Ora por essa pessoa. Ora por ele, ora por ela. Ah, Deus. Este momento é o momento, meu Pai, que nós estamos todos no mesmo corpo. Aqui tem um braço, aqui tem uma perna, aqui tem um nariz, tem uma boca. Mas o Senhor é a cabeça de tudo. Receba a presença do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ah, irmão, quer viver como Cristo? Então se prepara para morrer como Ele, sozinho, sangrando e incompreendido. Cantará xabará, xaracica, telexaraia. Cantará xabará, sabraguinte. Cantará maracica, telexabaraia. Aleluia, Senhor. Te amamos, Senhor. Oh Deus, te podemos, da honra e toda glória. Diga assim comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo teu Espírito Santo me renova me renova dia após dia. dia após dia. Eu te amo, Eu te amo, eu te adoro. eu te adoro. Ah, Senhor, Ah, Senhor, faz de mim faz de mim um servo servo diferente. diferente. Faz de mim Faz de mim conforme conforme a Tua a tua vontade. vontade. Nem que doa, Senhor, Que doce, nem que machuca, Deus, nunca Deus. mas eu quero Mas eu quero fazer parte fazer parte do Teu reino do teu reino. e das Tuas vontades. Por isso, Senhor, Por isso, eu entrego eu entrego a minha vida, a minha vida, a minha alma a minha e alma, o meu e o espírito meu espírito, ao meu Senhor, meu Senhor. ao Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Palmas para o Senhor. Amém, irmãos. Vá para o Getsemane em nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer ao pastor pela oportunidade. Muito obrigado mesmo. Eu vim aqui com um intuito bem diferente. Falei para Deus, Senhor, quando eu subir aqui no altar, eu quero sentir o teu fogo me queimando. E para queimar dentro de mim tudo aquilo que não provém do Senhor. O povo vai ouvir eu pregando, mas eles não vão ouvir esse fogo. E eu estou sendo queimado por Cristo aqui. Glória a Deus. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Cuide do seu altar. Glória a Deus. Amém? Palmas para Jesus. Obrigado.